Olá, aqui estamos outra vez, em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Então, estamos dando prosseguimento à minha exposição, da minha tradução da primeira carta aos Coríntios. Estamos agora no capítulo 13. Vamos agora ler os versos 4 a 8, mas só a primeira frase do verso 8. O amor é paciente e benigno. O amor não é invejoso. O amor não fanfarreia, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não é interesseiro, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Lembrar que aqui estamos comentando o amor ágape. O amor ágape é um amor assim que procura o bem-estar do outro. Não tem nada a ver com as emoções necessariamente. Não é uma questão de você gostar do outro. É uma questão de você procurar o bem-estar do outro. Então, realmente a descrição do amor aqui é tremenda, não? Agora, o que está no verso 5, não se porta com indecente, tal, interesseiro, tal. Todas as qualidades negativas mencionadas são produtos do egoísmo. E o egoísmo, naturalmente, é contra o amor, porque o amor procura o bem-estar do outro. Então, são coisas contradicentes, são coisas em conflito. Agora, o verso 7 me causa espécie de... Vou ler outra vez aqui. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí eu digo, será possível isso? Que coisa! O amor ágape é mesmo cego? Quer dizer, como é que pode? Quer dizer, crer tudo, esperar tudo. Cara, você é cego? Como entender isso aí? Eu digo o seguinte, quer dizer, o amor começa por sofrer, por crer, por esperar, por suportar, até ser confrontado com evidência objetiva contrária. Não é que o amor seja de fato cego. Por que não? Porque o próprio Deus que é amor, e obviamente Deus não é nada de cego. Aliás, nem ele pode ser enganado. O mal será fatalmente punido. Então, Deus é amor e Deus não é cego. Então, obviamente, o amor não é para ser cego. Mas a gente, como é que eu vou dizer? A gente começa dando desconto. Sabe? Até final, quer dizer, a gente não julga antecipadamente. Agora, confrontado com evidência, aí paciência, não é? O amor nunca falha. Agora, o grosso do verso 8 eu vou ler agora junto com 9 a 12. Quanto a profecias, serão postas de lado. Quanto a línguas, cessarão. Quanto a conhecimento, será superado. É que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando quer que venha o completo, então o em parte será superado. Abre parêntese. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas quando cheguei a ser homem, deixei de lado as coisas de criança. Fecha parêntese. Porque agora vemos imagens obscuras como em espelho metálico, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, assim como sou plenamente
conhecido. Agora, você sabe que esses versos 8 a 10 já receberam mais do que uma porção justa de maus tratos. Em parte porque comentaristas nunca vincularam o verso 12 a elas, não percebendo que o verso 11 é parentético. Considere agora o verso 10. Quando quer que venha o completo, então, ou em parte, será superado. Se pudermos definir com precisão o então, teremos ao mesmo tempo definido com precisão o quando, certo? E o verso 12 define o então. Quando veremos, estou fazendo uma pergunta aqui, quando veremos face a face? Quando conheceremos como somos conhecidos? A primeira carta de João, 3 e verso 2, tem a resposta, lendo: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Assim como é, o veremos. É quando Cristo retornar que veremos face a face. De sorte que, quando quer que venha o completo, citando lá o texto, diz respeito a Cristo na segunda vinda. O problema com profecia, línguas e o nosso conhecimento atual é que são exatamente em parte. Mas após a volta de Cristo, não teremos mais necessidade deles. Olha, pense bem, no céu ninguém vai precisar mais de profecia. No céu ninguém vai mais precisar de língua. E no céu ninguém mais vai precisar do conhecimento parcial de hoje. Não, Senhor, o conhecimento que teremos lá vai ser completo. Tchau. Não preciso. Essas coisas em parte, essa é a questão. Já que Cristo ainda não voltou, essas coisas em parte certamente ainda existem. Alegar que o completo diga respeito ao cânon completo no Testamento e que os dons miraculosos cessaram quando a última pá de terra bateu na cova do apóstolo João, é uma falsidade histórica, além de fazer violência ao texto. Gente, cristãos que viveram durante o segundo século, durante o terceiro século, durante o quarto século, e cujos escritos chegaram até nós, afirmam que os dons ainda eram usados no seu tempo. Então, nenhum cristão do século XX ou XXI que não esteve lá é competente para desmenti-los. Ora, se realmente tivesse sido a intenção do Espírito Santo nos informar que os dons carismáticos iriam desaparecer dentro de algumas décadas, será que ele não poderia ter sido um pouco mais claro? Será? Óbvio que não é isso. Então, gente, quando Jesus voltar, aí sim, porque aí, quando o perfeito chegar, as coisas em parte não serão mais necessárias, serão superadas. Eu vou comentar o verso 13 sozinho, e com isso terminamos o capítulo 13, que também é muito curto. Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Por quê? Pense só. No céu, não teremos mais necessidade de fé. Teremos? Não. No céu, a fé será desnecessária. A esperança. No céu, vamos precisar de esperança? Não. Estaremos com tudo na mão. Unicamente o amor é que ainda vai continuar. No céu ainda vai ter o amor. A esperança não. O amor sim. Então, é por isso que ele diz que o maior dessas coisas é o amor. O maior é o amor, exatamente. Agora nós chegamos ao capítulo 14, onde Paulo vai dar prosseguimento à questão dos dons. Eu vou ler versos 1 a 5, para começar.
persigam o amor e almejem os dons espirituais, mas principalmente que possam profetizar. Pois o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, já que ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Outro sim, o que profetiza, profere edificação e exortação e conforto às pessoas. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a congregação. Eu poderia até desejar que todos vocês falassem em línguas, mas ainda mais que profetizassem, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Abre parênteses, a não ser que interprete. Fecha parênteses. Para que a congregação receba edificação. Você vê que a questão é exatamente a edificação. Voltando então, vamos ver alguma coisa aqui. Você percebe no verso 3 que profecia não serve só para predizer o futuro. Mas toda profecia verdadeira vem diretamente de Deus. Então, o profeta pode trazer edificação, pode trazer exortação, pode trazer conforto, mas se for realmente no exercício verdadeiro de sua função, essas mensagens serão vindas exatamente de Deus e não por conta própria. Agora, infelizmente, hoje em dia, muitas igrejas estão definindo profetizar e profecia de forma não bíblica. As pessoas dizem a alguém todas as coisas boas que desejam que ela receba, dizendo que é profecia. Não, aquilo é mera racionalização do desejo. E não uma profecia verdadeira. Pior ainda é quando as pessoas procuram alguém que tem cartaz de profeta para pedir orientação. Não, é por isso que você tem um Espírito Santo, gente. Você tem um Espírito Santo para pedir orientação quanto à tua vida particular. Agora, o verso 5, eu poderia até desejar que todos vocês falassem. Então. Acontece que o verbo aqui é ambíguo quanto a modo. Pode ser tanto indicativo como subjuntivo. Sendo que Paulo já declarou que nem todos recebem línguas e que o Espírito Santo distribui como ele bem quer e entende, então o subjuntivo é a escolha correta. Então, eu traduzi, eu poderia desejar, não que ele de fato deseja. Mesmo porque se ele fosse, seria um contrassenso desejar uma coisa que ele acaba de dizer que é impossível. O Espírito Santo não vai fazer isso. Então, ele declara claramente que quem profetiza é maior do que fala em línguas. Ora, alguém poderia até argumentar que está sendo humilde por procurar e utilizar o dom menor. Mas não funciona. Mesmo porque em 12, verso 31, temos a orientação de almejar os melhores bons. Então, não os piores ou menores. Agora, esse tal de a não ser que interprete, vamos ver se a gente entende isso aqui. Segundo o verso 27, logo aqui embaixo, apenas um intérprete deve exercer o ofício durante um dado culto. Pode ver lá, verso 27, em seguida, nesse mesmo capítulo. Um intérprete exercendo o ofício durante um dado culto. Segue-se que, se alguém diz que vai interpretar sua própria língua, ele precisa ter esse dom e ser capaz de interpretar quaisquer outras línguas. Entendeu? Ele tem que ter o dom e ser capaz de interpretar qualquer língua que aparecer. Não só a língua que ele está falando. Eu aqui já presenciei um sem fim de casos onde uma pessoa finge ter uma língua e em seguida finge dar a interpretação da sua língua. Isso é mentira. Isso não está correto.
Agora chegamos ao verso 6. Verso 6 a 11. Ora, pois, irmãos, que proveito vos proporcionarei se eu chegar até vocês falando em línguas, em vez de vos proporcionar uma revelação, ou um conhecimento, ou um ensino? Por exemplo, coisas inanimadas como uma flauta, uma harpa, se ao emitirem som não derem diferença ordenada nas notas, como se conhecerá o que nelas é tocado? Também, se uma trombeta emitir um som indistinto, quem se preparará para a batalha? E assim também com vocês. Se não entregarem uma mensagem inteligível com a língua, como se saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Devem existir um sem fim de tipos de sons do mundo, e nenhum deles é sem significado, sem significação. Mas se eu não souber a força do som, serei um estrangeiro para quem está falando, e ele será um estrangeiro para mim. Eu não vejo muita coisa a comentar nesse parágrafo, são coisas assim óbvias. A questão toda exatamente é de proveito. É a edificação da comunidade. Então, você falar língua à toa não vai ajudar ninguém. É preciso ter alguma coisa inteligível que as pessoas possam ser edificadas, essa é a questão. Então, podemos prosseguir, chegando agora aos versos 12 a 17. Assim também vocês, já que são zelosos por coisas espirituais, procurem a edificação da congregação, para que possam todos crescer. Por isso, o que fala em língua deve orar para que alguém interprete. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, como fica? Orarei com o espírito, mas orarei também com a mente. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com a mente. Caso contrário, se você abençoar com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do estranho o amém à tua ação de graças, visto que não entende o que você está dizendo? Claro que você está dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. O que eu tenho que comentar aqui no verso 13 é sequência de uma coisa que já falei. O verbo interpretar aqui, que alguém interprete, terminando o verso 13, o verbo interpretar está na terceira pessoa singular. A primeira impressão é de que se refere à pessoa que está falando língua. Mas quem tem o dom não precisa pedir. No verso 28 abaixo diz que se não tem intérprete presente, o que tem o dom de língua deve ficar calado. Com isso, deduzo que aqui, no verso 13, é para pedir que haja intérprete presente no culto. Repito, se alguém que está falando língua tem o dom de interpretar, ele não precisa pedir. Para que pedir se ele já tem? Né? Deve orar para que alguém interprete. Claro. Se ele já pode, então não é preciso pedir, pode interpretar, mas também ele tem que ter o dom e poder interpretar qualquer língua. Então, outra vez, Paulo insistindo na edificação. Tudo tem que prover a edificação. Se ninguém está entendendo, por favor, tudo tem que ser de forma inteligível para que as pessoas possam levar proveito. Então, a partir do verso 18, Paulo vai falar a partir de seu próprio exemplo. Acho que o jeito aqui é ler até o verso 25. É um pedaço meio comprido, mas acho que vai ser o jeito. Então, eu vou ler agora versos 18 a 25. Dou graças a meu Deus, falando em línguas mais do que todos vocês. Mas na congregação prefiro falar 5 palavras com meu pensamento
exatamente para instruir outros do que 10.000 palavras em língua. Irmãos, parem de pensar como crianças. Bem, quanto à malícia, sejam bebês, mas sejam adultos no modo de pensar. Está escrito na lei: falarei a este povo por outros idiomas e por lábios diferentes, e nem assim me ouvirão, diz Jeová. Portanto, as línguas são para sinal, não para os que creem, mas para os incrédulos. Ao passo que profetizar não é para os incrédulos, mas para os que creem. Então, se toda a congregação se reunir e todos falarem em línguas, para então entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, não dirão que vocês estão delirando. Mas se todos profetizarem, para então entrar alguém descrente ou não instruído, ele será admoestado por todos, será examinado por todos. E assim os segredos do seu coração ficarão expostos, e com isso, caindo de rosto, ele adorará a Deus, declarando: devera Deus está no meio de vocês. Aqui nós temos algumas coisas que pedem comentário. Vejam o que Paulo fala aqui no verso 18: dou graça a Deus falando em línguas mais do que todos vocês. Não é que eu dou graças que eu falo. Ele dá graças falando mais do que todos vocês. Já que Paulo, obviamente, não iria usar uma língua em público, ele fez uso maciço delas quando a sós com Deus. Pessoas que seguem o exemplo de Paulo têm me dito que dá uma carga rápida à sua bateria espiritual. Deve ter sido por isso que Paulo fez assim. Eu confesso que eu não tenho esse dom, mas bem que eu gostaria de ter, exatamente para ter esse benefício, poder recarregar a bateria espiritual, para assim usar a expressão, numa carga rápida. Um ex-colega meu que me falou pessoalmente. Ele passando 15 minutos na presença de Deus com sua língua, saía assim, refeito. Amém. É isso que Paulo fazia. Aqui no verso, olha, ele prefere falar 5 palavras claras do que 10.000 numa língua. Então, ele nunca iria usar língua publicamente, só a sós com Deus. O verso 21, falarei a este povo, essas citações vêm de Isaías, capítulo 28, versos 11 e 12, e também Deuteronômio, capítulo 28 e verso 49. Agora, vamos ver se a gente entende o que está aqui no verso 22. Portanto, as línguas são para sinal, não para os que creem, mas para os incrédulos. Como assim? Poderia parecer a nós até o contrário, não? Assim como no dia de Pentecoste, para ser um sinal, uma língua teria de ser uma que o incrédulo conhecia, mas que o falante não teria como conhecer. Então, nesse sentido, sim, obviamente é um sinal. Se o incrédulo acha que você está delirando, verso 23, então onde está o sinal? Para argumentar que línguas é o sinal de que alguém é batizado no Espírito, a partir deste verso não funciona, já que isso seria para crentes. Mas eu entendo que o sinal aqui é exatamente aquilo que aconteceu em Pentecostes, onde o estranho entra e ouve alguém falando sua língua sem ter como conhecer. Aí vem, ao passo que profetizar não é para incrédulos, mas para os que creem. Como assim? Porque aqui embaixo é de que profetizou, aí ele vai, o segredo e tal, aí ele cai de outro. Como é que fica esse negócio? O vocábulo aqui pode significar tanto profecia como profetizar. E o contexto pede a segunda opção.
Deus normalmente fala através de crentes, não de incrédulos. Então, a função de profetizar não é para incrédulos, é para os que creem. É isso que está aqui. Não é profecia, é a função de profetizar. Porque profetizar, quer dizer, a função não é para incrédulos. Aí então vem, né, que se todo mundo está falando língua, então, sem interpretação, aí ninguém vai entender nada. E o estranho sabe como ele vai reagir. Já se, quer dizer, havendo a profecia que vai falar das verdades da vida de alguém, aí pronto. De veras, Deus está no meio de vocês. Amém.